Você já parou para pensar como uma única pessoa pode transformar o mundo? Como sonhos aparentemente impossíveis podem reconfigurar a sociedade e mudar o rumo da história? Vamos mergulhar na incrível trajetória de Henry Ford, o homem que não apenas revolucionou a indústria automotiva, mas também a maneira como vivemos, trabalhamos e nos conectamos com o mundo. E sabe o que torna tudo isso ainda mais fascinante? Sua história começa de forma humilde, numa pequena fazenda, longe das grandes cidades e das oportunidades que hoje consideramos essenciais para o sucesso. Era um dia comum de julho de 1863, quando Henry Ford nasceu em uma fazenda, nos arredores de Dearborn, Michigan. Para a maioria das pessoas ao seu redor, a vida era previsível. O trabalho no campo ditava o ritmo, e os sonhos não ultrapassavam os limites das colinas verdes que cercavam a região. Mas, desde cedo, Henry mostrou que sua mente estava sempre além do horizonte visível. Enquanto outras crianças corriam pelos campos ou ajudavam nas colheitas, ele ficava encantado com qualquer coisa que tivesse engrenagens, rodas ou a promessa de movimento. A paixão de Henry pela mecânica foi acesa de forma inesperada. Ele tinha apenas 12 anos, quando viu pela primeira vez uma locomotiva a vapor em ação. O barulho ensurdecedor, o vapor que subia em espirais e o poder daquela máquina enorme mexeram com algo dentro dele. Foi como se um mundo inteiro de possibilidades tivesse se aberto diante de seus olhos. A partir daquele momento, Henry começou a desmontar e remontar tudo o que encontrava, desde relógios quebrados até ferramentas antigas da fazenda. Cada pecinha que ele explorava era uma peça de um quebra-cabeça maior, que ele ainda não compreendia completamente, mas já o fascinava. Mesmo assim, o caminho de Henry não foi nada fácil. Crescer em uma família de agricultores significava que seu futuro parecia estar traçado. Seguiria os passos do pai, cuidando da terra e das plantações. Contudo, Henry sabia que sua paixão não estava na agricultura. Ele queria entender o funcionamento das máquinas, explorar seus limites e descobrir como elas poderiam ser usadas para tornar a vida das pessoas mais fácil. Era um sonho ousado e, para muitos, um sonho ingênuo. Mas para Henry, era uma convicção inabalável. Aos 16 anos, ele tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida. Em uma atitude que exigia coragem e uma dose extra de determinação, Henry deixou a fazenda de sua família e foi para Detroit. Ele sabia que para transformar seus sonhos em realidade, precisava estar onde as engrenagens do progresso estavam girando. Detroit era uma cidade em crescimento, com oficinas mecânicas e indústrias emergentes que prometiam oportunidades para jovens visionários como ele. No início, a vida na cidade era dura. Henry começou como aprendiz de maquinista, ganhando pouco e trabalhando longas horas. Mas ele não reclamava. Cada dia era uma oportunidade para aprender, para observar e para imaginar novas possibilidades. Ele passava as noites lendo sobre máquinas e engenharia, alimentando sua mente com ideias e soluções que, em breve, colocaria em prática. Mas o que realmente fez de Henry Ford um nome lendário não foi apenas sua paixão pela mecânica ou sua coragem de sair da fazenda. Foi sua capacidade de enxergar além do que existia, de imaginar um futuro onde os automóveis não seriam apenas brinquedos caros para os ricos, mas ferramentas acessíveis para todos. Henry acreditava que cada família deveria ter a oportunidade de possuir um carro, e foi essa visão que o impulsionou a superar desafios, fracassos e dúvidas. Naquela época, Henry era apenas um jovem com um sonho grande demais para caber em sua pequena cidade natal.
Ele sabia que o caminho seria difícil, mas também sabia que valeria a pena. Ao chegar em Detroit, no final do século XIX, Henry Ford era apenas um jovem com grandes sonhos e poucas posses. Ele não trazia consigo uma riqueza material, mas carregava um entusiasmo quase contagiante por aprender e criar. Detroit, na época, já começava a dar seus primeiros passos como um polo industrial, e era nesse cenário que Ford buscava se estabelecer. Mas o início de sua jornada foi longe de ser glamouroso. Ford começou assumindo trabalhos humildes, como mecânico aprendiz em pequenas oficinas. Esses empregos eram exaustivos, mal remunerados e frequentemente ingratos, mas forneciam algo mais valioso do que dinheiro: experiência prática. Ele passava os dias imerso em graxa e parafusos, mas, quando a noite caía, Ford trocava as ferramentas por livros e cadernos. Suas noites eram dedicadas ao estudo incansável de motores e engenharia. Ele era autodidata por necessidade, mas sua curiosidade era insaciável. Qualquer tempo livre era preenchido desmontando máquinas ou tentando entender como elas funcionavam. E se ele tivesse se contentado com a rotina comum e desistido de aprender, como seria o mundo sem sua insistência? A vida de Ford, nesse período, era um constante ato de equilíbrio. Ele precisava sustentar sua jovem esposa Clara e, ao mesmo tempo, alimentar sua paixão pela mecânica. Muitas vezes, o dinheiro era escasso, mas ele encontrava maneiras criativas de economizar e investir no que realmente importava. Em momentos de desânimo, era o apoio de Clara que lhe dava forças para seguir. Ela acreditava em sua visão, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra ele. Quantos de nós temos alguém que nos apoia dessa maneira? E quantos de nós somos capazes de persistir, mesmo sem garantias de sucesso? Determinando-se a transformar seu conhecimento teórico em algo prático, Ford começou a experimentar. Ele improvisava pequenas oficinas em qualquer espaço que conseguisse, às vezes, em porões emprestados ou galpões improvisados. Foi em uma dessas oficinas improvisadas que ele criou seu primeiro protótipo de motor a gasolina. Não foi um sucesso imediato, longe disso. O motor engasgava, parava e, em algumas ocasiões, literalmente explodia. Mas cada fracasso era para Ford uma lição. Ele acreditava que cada erro o aproximava de uma solução. Imagine o cenário: Henry Ford solitário em sua oficina, ouvindo o barulho de mais uma tentativa fracassada, com as paredes enegrecidas pela fuligem de suas experiências. Muitas pessoas teriam desistido. Afinal, quem continuaria após tantas falhas? Mas não Henry Ford. Ele entendia que a persistência era uma ferramenta tão poderosa quanto qualquer chave inglesa em sua bancada. Isso nos faz pensar: o que nos motiva a persistir diante das dificuldades? É a paixão pelo que fazemos? Ou a crença de que o esforço de alguma forma será recompensado? Finalmente, após incontáveis noites de trabalho e testes, Ford conseguiu fazer funcionar seu primeiro motor de combustão interna. Esse momento foi uma vitória pessoal, mas estava longe de ser o fim de sua jornada. Ele queria algo maior, um veículo que pudesse ser acessível a todos. Naquela época, automóveis eram artigos de luxo, construídos sob encomenda e reservados para os mais ricos. Ford sonhava com um mundo em que as máquinas libertassem as pessoas, não as restringissem. Mas como realizar esse sonho com recursos tão limitados? Em 1896, Ford apresentou ao mundo o quadriciclo, seu primeiro protótipo funcional de automóvel. Era um veículo simples, com 4 rodas de bicicleta e um motor rudimentar, mas simbolizava muito mais do que aparentava. O quadriciclo foi construído com materiais baratos e facilmente encontrados, um reflexo da visão de Ford de democratizar o transporte.
Quando ele ligou o motor pela primeira vez e o veículo se moveu pelas ruas de Detroit, foi como se uma chama se acendesse em seu coração. Aquilo era a prova de que ele estava no caminho certo. Claro, mesmo o quadriciclo enfrentou críticas. Muitos o consideravam uma curiosidade inútil, uma invenção sem futuro. Mas Ford não se deixou abalar. Ele sabia que a verdadeira revolução ainda estava por vir. Essa confiança o motivava a continuar, mesmo diante de risadas e olhares céticos. E se ele tivesse cedido às críticas, teríamos hoje a sociedade conectada e industrializada que conhecemos? O primeiro grande passo veio quando investidores começaram a notar seu trabalho. Mesmo que alguns deles estivessem relutantes, Ford conseguiu apoio financeiro para fundar sua primeira empresa, a Detroit Automobile Company. Infelizmente, a empresa foi um fracasso, encerrando suas atividades em menos de 2 anos. Mas para Ford, isso não foi o fim. Ele encarava cada revés como uma oportunidade de aprendizado. Eventualmente, em 1903, após mais tentativas e dificuldades, ele fundaria a Ford Motor Company. E foi nessa fase que ele finalmente começou a concretizar sua visão de criar um automóvel acessível para o público em geral. A introdução do modelo T em 1908 foi a realização de um sonho que começou nos anos de luta em Detroit. Essa parte da história de Ford é mais do que uma lição de persistência. É um lembrete poderoso de que grandes realizações muitas vezes têm origens humildes e desafiadoras. Quantas vezes estamos à beira de algo extraordinário, mas desistimos cedo demais? Talvez a próxima tentativa seja o momento em que tudo se encaixa. Se Henry Ford nos ensinou algo, é que a persistência, mesmo quando parece insana, pode nos levar muito além do que imaginamos. Quando lançou o modelo T, em 1908, Ford estava determinado a fazer algo que poucos sequer ousavam sonhar: tornar o automóvel acessível ao homem comum. Até então, os carros eram brinquedos caros, reservados para a elite, mas Ford tinha uma visão diferente. Ele acreditava que um automóvel poderia ser uma ferramenta poderosa para a liberdade e a mobilidade humana, algo que qualquer trabalhador americano pudesse adquirir. O modelo T foi o marco dessa revolução. Simples, robusto e confiável, ele era construído para enfrentar tanto as estradas de terra quanto as ruas lamacentas das cidades em crescimento. Mas o segredo não estava apenas no design, estava na maneira como Ford o produziu. Foi com o modelo T que ele introduziu a linha de montagem em larga escala, um sistema que transformou para sempre a forma como produtos eram feitos. Antes de Ford, os carros eram montados de forma artesanal. Cada veículo levava dias, até semanas, para ser construído. Ford, no entanto, teve a ideia de dividir o processo em etapas simples, permitindo que os trabalhadores se especializassem em uma única tarefa. Em 1913, ele implementou a linha de montagem móvel em sua fábrica em Highland Park, Michigan. Em vez de os trabalhadores se moverem para montar o carro se movia até os trabalhadores. O resultado? A produção de um modelo T, que antes levava 12 horas, caiu para apenas 93 minutos. O impacto foi profundo. Os custos de produção caíram drasticamente, permitindo que o preço de venda também diminuísse. Mas essa revolução não veio sem críticas. Muitos ridicularizaram a ideia de Ford, dizendo que a simplificação iria diminuir a qualidade ou desumanizar o trabalho. Outros argumentavam que sua obsessão por eficiência estava transformando trabalhadores em meras engrenagens de uma máquina. Ford, porém, não recuou. Ele acreditava que a inovação tinha um preço, mas que o benefício para a sociedade era muito maior. E ele provou estar certo. O preço do modelo T caiu de $800 em 1908 para apenas $300 em 1925. Pela primeira vez, agricultores, operários de fábrica e pequenos comerciantes puderam ter acesso a um carro.
as estradas se encheram de veículos e o mundo começou a se tornar menor. Distâncias antes intransponíveis agora podiam ser vencidas em questão de horas. O automóvel deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade. No entanto, Ford não revolucionou apenas a produção, ele também mudou a relação entre empresa e trabalhador. Em 1914, ele tomou uma decisão que chocou o mundo corporativo. Dobrou o salário de seus funcionários para $5 por dia e reduziu a jornada de trabalho para 8 horas. Muitos empresários da época disseram que ele estava louco. Por que pagar mais se os trabalhadores estavam dispostos a aceitar menos? Ford, no entanto, tinha uma lógica implacável. Ele acreditava que, se seus funcionários ganhassem bem, poderiam comprar os carros que estavam produzindo. Além disso, uma força de trabalho feliz e bem remunerada seria mais produtiva. A decisão de Ford trouxe consequências imediatas. Suas fábricas passaram a atrair os melhores trabalhadores de todo o país, reduzindo a rotatividade e aumentando a eficiência. Ao mesmo tempo, ele estabeleceu um padrão que pressionou outras indústrias a melhorar as condições de trabalho. Foi uma vitória tanto para os negócios quanto para os trabalhadores, mas não sem seus dilemas. Será que grandes ideias sempre enfrentam resistência? Ford enfrentou críticas tanto da elite empresarial quanto dos próprios trabalhadores, que anos depois protestariam contra sua política de controle rigoroso no local de trabalho. O impacto das ideias de Ford foi imenso, mas ele também enfrentou desafios. Sua insistência no modelo T como o carro perfeito fez com que ele resistisse a mudanças de design por muitos anos. Enquanto concorrentes inovavam, oferecendo cores e estilos diferentes, Ford insistia no famoso lema: qualquer cliente pode ter um carro pintado de qualquer cor que ele quiser, contanto que seja preto. Essa resistência à mudança começou a custar caro. Eventualmente, em 1927, a produção do modelo T foi encerrada, dando lugar ao modelo A, que foi recebido com entusiasmo, mas já mostrava que a era de domínio absoluto de Ford estava chegando ao fim. Ainda assim, as inovações que ele trouxe moldam o mundo até hoje. A linha de montagem se tornou um padrão global, usado em tudo, desde a produção de eletrônicos até alimentos. A ideia de que trabalhadores devem ser bem pagos para consumir os produtos que fabricam continua sendo um princípio em muitas empresas. Mas talvez o legado mais duradouro de Ford seja a democratização da mobilidade. Ele acreditava que as pessoas comuns mereciam acesso às ferramentas para melhorar suas vidas, e ele lutou para tornar isso uma realidade. Quando vemos as estradas lotadas de carros hoje, devemos lembrar que isso não seria possível sem a audácia de um homem que acreditou que o futuro poderia ser diferente. Henry Ford não foi apenas um empresário, foi um revolucionário. Ele nos ensinou que grandes ideias exigem coragem e persistência, e que muitas vezes a verdadeira inovação está em simplificar o complexo para beneficiar o maior número de pessoas possível. À medida que Henry Ford avançava pelos seus últimos anos, sua jornada de inovação começou a esbarrar em desafios imensos. O homem que havia mudado para sempre o curso da história da indústria automobilística agora se via confrontado por um mercado cada vez mais competitivo e por uma resistência crescente à mudança. Durante os últimos anos de sua vida, a indústria automobilística se transformava com uma velocidade alarmante. E ele, um pioneiro indiscutível, teve que lutar para não se tornar ultrapassado. Os carros estavam ficando mais rápidos, mais eficientes e mais acessíveis, e seus concorrentes estavam se adaptando com uma velocidade que, para muitos, parecia impossível. Ford, que antes era um sinônimo de inovação, viu-se cercado pela concorrência de empresas como General Motors e Chrysler, que estavam adotando uma filosofia de design mais diversificada, mais flexível, enquanto Ford se apegava a seu modelo único de produção, o famoso Ford Model T.
Essa resistência à mudança, que funcionou tão bem para ele no início, agora parecia ser um obstáculo. Mas o que é curioso na trajetória de Ford é que, apesar de todo o sucesso que ele alcançou, seus últimos anos foram marcados por um conflito interno. Ele enfrentou o dilema entre a tradição e a inovação. Ford acreditava na simplicidade, na eficácia e na produção em massa, mas o mundo estava mudando e ele teve que decidir se continuaria resistindo ou se abraçaria a evolução que estava acontecendo ao seu redor. Foi nesse cenário que Ford começou a se afastar das grandes inovações tecnológicas que estavam tomando conta da indústria. Ele se apegou a seus valores, a ideia de oferecer um carro acessível a todos. E por mais difícil que fosse enfrentar as novas correntes do mercado, ele nunca deixou de acreditar em sua missão de democratizar o automóvel, a oportunidade de ter um carro próprio e, por consequência, uma vida mais livre. Mas, se Henry Ford teve dificuldades nos últimos anos de sua vida, uma coisa ficou clara: o impacto que ele teve na indústria automobilística e na sociedade como um todo nunca poderia ser apagado. Ford não apenas inventou o carro para as massas, mas também revolucionou a maneira como os produtos eram fabricados, criando um modelo de produção em série que se tornaria a base para diversas indústrias ao redor do mundo. Sua visão foi além do automóvel. Ford entendeu que, para uma nação prosperar, ela precisava ser capaz de consumir o que produzia. E, ao tornar os carros acessíveis ao trabalhador médio, ele não só transformou a indústria automobilística, mas também contribuiu para a criação da classe média americana. Seu legado não é apenas o de um homem que fez carros mais baratos, mas o de alguém que, ao modificar a maneira de produzir, há a oportunidade de conquistar mais. Porém, os últimos anos de Ford não foram apenas uma lição sobre como a inovação pode ser uma espada de dois gumes. Eles também nos ensinam sobre algo mais profundo: perseverança e propósito. Ford nunca se afastou de seu propósito. Ele acreditava que o trabalho árduo, a eficiência e a simplicidade eram as chaves para um mundo melhor. Mesmo diante da adversidade, ele manteve firme sua visão de oferecer algo acessível, prático e transformador. E essa perseverança é o que devemos tirar de sua jornada. Ford nos ensina que, por mais desafiador que o caminho seja, quando estamos alinhados com um propósito maior, nada pode nos deter. Ele não se deixou abater pela resistência das mudanças, nem pela competitividade acirrada. E talvez, mais do que qualquer outra coisa, ele nos mostra que a verdadeira inovação não está apenas naquilo que criamos, mas em como conseguimos manter o foco no que realmente importa. Seja na indústria, seja na vida pessoal, as lições que podemos aprender com Henry Ford são imensuráveis. Ford não foi apenas um empresário. Ele foi um visionário que soube como transformar dificuldades em oportunidades. Ele mostrou que, ao olhar para frente e se manter firme no que acreditamos, podemos moldar o mundo ao nosso redor. Então, se você, assim como Ford, enfrenta desafios em sua vida ou em sua carreira, lembre-se do que ele nos ensina. Não importa quantas dificuldades surjam, é o seu compromisso com o propósito que definirá sua trajetória. Agora me diga, qual é o seu propósito? O que você está fazendo para moldar o seu futuro, assim como Ford fez no seu tempo? Aproveite este momento para refletir, para se perguntar o que pode ser feito a partir de hoje para criar algo que seja maior do que você mesmo. Se você se inspirou na incrível trajetória de Henry Ford e quer acompanhar mais histórias que têm tudo a ver com carros, inovação e grandes ideias que mudaram o mundo, inscreva-se agora no canal da Banca do Gato. Aqui, exploramos o universo automobilístico e as mentes que revolucionaram a história. E não esqueça de compartilhar este vídeo com os amigos que também são apaixonados por carros e pelas grandes lições que eles nos trazem. Até o próximo vídeo!